Fala galera, tudo bom? Bom pessoal, sou o professor Leonardo Pinheiro da Escola Municipal Roberto Simonsen. Estou aqui para falar com vocês mais uma vez sobre o material MCE da semana do dia 10 de agosto. Vamos nessa? Bom galera, no finalzinho desse vídeo eu vou disponibilizar um gabarito para que vocês possam conferir as suas respostas. Eu acho que assim vai auxiliar vocês na resolução também. Quem avançar o vídeo, ó, Deus está vendo, hein? Bom, galera, o primeiro texto, a primeira parte aí desse nosso exercício, começa falando sobre um gênero musical tipicamente brasileiro, que é o nosso samba, né? Como já diz a música de Dorival Caymmi, quem não gosta de samba, bom sujeito não é, certo? E aí, galera, esse iniciozinho começa falando sobre, o texto 1 começa falando sobre a sociedade brasileira no início do século XX. Você deve estar pensando, mas o que isso tem a ver com a matéria do nono ano? Ora, no nono ano, nós estudamos o início da República no Brasil, certo? Vale lembrar que nesse período a nossa cidade ela era a capital federal. Vale lembrar que a escravidão ela havia sido abolida há pouco tempo, certo? E aí, o texto vai falar sobre as transformações que o samba ele vai encarnar na nossa sociedade. Já imaginaram você ser preso por porte de pandeiro? O samba, galera, no início do século XX, ele trazia aos seus seguidores alguns percalçozinhos com a polícia. É isso que o texto vem colocando. O samba, ao longo de décadas, ao longo de muitos anos, ele era associado à vadiagem, à malandragem. Quem era sambista, compositor, eles eram associados a pessoas que eram vagabundos, digamos assim, certo? Bem como o texto diz. Hoje, obviamente, a ideia que nós temos do samba é muito diferente daquela ideia que se tinha no passado. Vale lembrar que toda essa ideia pejorativa, toda essa visão negativa que se tinha do samba no início do século XX, ela foi construída numa sociedade pós-abolição da escravidão, onde tudo que era vindo do negro, tudo que era vindo, né, dos ex-escravos, infelizmente assim vistos naquela sociedade, era visto de forma pejorativa, certo? Então o samba, hoje que nós vemos o samba, né, como identidade carioca, como identidade brasileira, faz o nosso país ser conhecido lá fora por esse gênero musical riquíssimo e belíssimo, por sinal, eu gosto muito. No passado não era assim, certo? E é isso que o texto 3 trata para a gente fazer as questões 1, 2 e 3. No final da página 4, nós temos a primeira questão que fala assim: após ler o texto acima, explique por que nem sempre foi tão fácil compor e tocar e cantar samba. Ora, o texto vai dar a resposta dessa questão, né? O texto vai falar, como eu disse aqui no início da explicação, uma pessoa podia ser presa por estar participando de uma roda de samba, né? Hoje, obviamente, não é desse jeito, né? Nem quem faz roda de samba em meio à pandemia, tendo em vista que, né, o ajuntamento está proibido, está sendo preso. Naquela época o samba dava cadeia, certo? Na 2 está assim: fui preso várias vezes por tocar pandeiro. Essa frase retirada do texto jornalístico acima expressa um pouco de como os primeiros sambistas eram vistos. Essa imagem está ligada ao racismo? Ora, sim ou não? Como eu falei para vocês, o samba ele estava associado ao negro, né? Ele estava associado em uma sociedade recém-abolicionista, que recém-aboliu a escravidão, ele estava associado à coisa de negro e, consequentemente, o samba era visto com maus olhos, tendo em vista que o sambista ele estava associado com o vadio, com aquele que era o preguiçoso, o baderneiro, enfim, né? É aquilo que impedia a sociedade brasileira de crescer. Assim associavam os praticantes do samba, certo? A número 3 está assim: João da Baiana, Tia Seata, Donga, e aí vai falando o nome de alguns compositores, alguns sambistas
clássicos da nossa música popular brasileira, do nosso eterno samba. E aí, o que é para fazer aqui? Escolha pelo menos um ou uma e faça uma pequena pesquisa bibliográfica, registre seu caderno. Ora, eu gosto ali todos, mas se fosse para escolher um, eu escolheria o Donga. O Donga, ele é cria do Morro da Mangueira e ele foi responsável por gravar em 1916 uma composição que ele fez com o Mauro de Almeida chamada Pelo Telefone. Essa composição entrou para a história. Por quê? Porque foi o primeiro samba. Dando continuidade ao nosso material, a análise dele, texto 2, vai falar sobre o grande Ismael Silva. Ele é de Niterói, mas aos 3 anos de idade, aproximadamente após a morte de seu pai, ele mudou com a sua família para o bairro do Estácio, certo? Lá nesse bairro, localizado na região central do nosso Rio de Janeiro, o Ismael ele foi um dos que foram um dos responsáveis pela criação das primeiras escolas de samba. Na verdade, o termo escola de samba, como o texto 2 coloca, esse termo ele veio porque esses boêmios, né, eles se reuniam em um bar e esse bar ficava quase que de frente a uma escola de normalistas. Escola de normalistas, escola de formação de professores, certo? E aí, daí por que o termo escola de samba? Porque lá dentro eles diziam que lá tem seus professores. E do samba, esses boêmios, inclusive o Ismael, eles eram os professores. O texto 2 vai falar sobre uma diferenciação entre o machixe, que é um estilo cultural conhecido como o tango brasileiro. Esse estilo musical, ele tem uma mistura, né, de músicas africanas, música cubana e músicas europeias. É uma grande mistura, certo? Bem parecido com o samba que nós conhecemos. Mas aí o texto 2 coloca que houve uma separação, houve uma diferenciação, digamos assim, da galera lá da Estácio de Sá, das primeiras escolas de samba do Rio de Janeiro, para que o gênero samba de enredo, o samba, ele pudesse passar desfilando, né? E o texto 2 coloca muito bem isso. Tem um outro texto aqui, na verdade é uma música. Essa música é uma composição de enredo da Estação Primeira de Mangueira, do Carnaval de 1992. Esse carnaval foi uma homenagem ao nosso homenageado do MCE, o maestro Tom Jobim, um dos fundadores da Bossa Nova, mais um gênero riquíssimo musical surgido aí na nossa querida cidade do Rio de Janeiro. Tão maltratada, mas cabe a gente futuramente modificar essa situação. Vocês são a nossa esperança, né? Nesse carnaval de 1992, quem venceu foi a escola de Ismael, Estácio de Sá, e em segundo lugar, a nossa querida Mocidade Independente de Padre Miguel, certo? Galera, no texto, na questão 4, tá assim, de acordo com o texto 2, como surgiu o termo escola de samba. Eu acabei de explicar, escola de samba, por quê? Porque o bar que eles se reuniam, ele ficava quase que de frente a uma escola de normalistas. E daquele bar ali onde se faziam sambas, os sambistas eram os professores. Essa é a ideia, né? Na número 5 fala assim: faça uma pequena pesquisa sobre o significado de machixe, dança e gênero musical, faça isso no seu caderno. Bom, já dei uma dica para vocês. O machixe é um gênero musical conhecido como tango brasileiro, tango, música argentina, né? Belíssima por sinal, né? O machixe, ele é uma mistura de ritmos cubano, europeu e músicas africanas, ritmos africanos e danças africanas. Vale uma pesquisa na internet aí, tá legal? E a última é assim: as escolas de samba se desenvolveram junto ao samba urbano, carioca, papapá. Você gosta de alguma escola de samba? Tem alguma escola de samba próxima da sua casa? A galera lá de Padre Miguel, da Roberto Simonsen, tem 2. A galera tá aí agraciada. Tem a Unidos de Padre Miguel, que fica batendo na trave para o grupo especial, mas vai chegar lá. E a nossa queridíssima Mocidade Independente de Padre Miguel.
certo? Não precisa dizer que eu torço para a mocidade, né? Galera, é uma questão individual. Você responde aquilo que você achar melhor. Você tem alguma escola que você gosta? Próximo da sua casa tem alguma agremiação? Enfim, certo? Pessoal, um grande abraço. Espero que esse vídeo tenha auxiliado para você fazer essas questões. No final desse vídeo eu vou colocar um gabarito, certo? E compartilha com os colegas que estão fazendo esse material. Se cuidem, fiquem bem. Tchau!